Meu, eu fico muito cansado dessa galera que não é de educação e tem uma visão muito imediatista do assunto. Sim, é um vídeo de reclamação esse. O que acontece? Eu tava navegando aqui de boa na internet e caí nesse post do Reddit aqui, onde um pai tá perguntando, minha filha tá fazendo parte de um grupo de matemática na escola e estão aprendendo aqui várias bases numéricas, base octal e assim, base binária, hexadecimal e assim por diante, e o pai tá perguntando aqui pra que isso vai servir na vida de fato. Querido pai, é válida a sua pergunta. Acho que é muito válido a gente querer saber por que nós estamos aprendendo as coisas. Isso, na verdade, é até algo que facilita o nosso aprendizado. Saber para onde você está indo. O que me incomoda não é isso. É a visão imediatista de eu não vou aprender isso porque não tem uma aplicação imediata na minha vida. Sacou? E eu não tô nem falando daquelas criança coach que faz podcast, porque honestamente... A culpa não é nem da criança, cara. A culpa é do pai ali que não chega e fala... Ô, Bento... Se bem que as crianças que são coach já chamam Bento... Ou só os Enzo são coach? Eu tô meio desatualizado aí nos nomes. Não é que seja. Ô, Enzo, para de falar besteira na internet. Seria uma ótima abordagem. Não, brincadeira. Uma ótima abordagem seria sentar, conversar, entender, buscar conhecimento. Pô, você quer falar desse assunto? Vamos fazer um curso? Vamos fazer alguma coisa assim? Mas de vago. Eu não estou falando das crianças coach. Eu tô falando da nossa visão geral. É uma coisa que a gente discutia muito quando eu fazia o mestrado, sobre essa história de educação ser uma área onde todo mundo pode, e o pode aqui é entre aspas, opinar, sem efetivamente saber daquilo que tá falando, sem ter pesquisado e assim por diante. Então, para ilustrar esse exemplo, você que está estudando, sei lá, ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação, algum bacharelado desse tipo, provavelmente você aprendeu números binários durante a sua graduação. E a pergunta é, pra que eu aprendi números binários se eu não programo em binário? A lógica de você aprender como funcionam os números binários e como funciona a conversão de base no computador, inclusive não só a base numérica, mas quando a gente fala de adequar esses números a algum padrão, tipo a tabela ASCII, alguma parada assim, você aprende que aqueles binários existem para na hora que você estiver desenvolvendo um software, para na hora que você estiver fazendo qualquer tipo de transmissão de dados entre duas pontas, você saber o que de fato está sendo trafegado ali. Você entender porque às vezes um determinado protocolo não aguenta que você mande uma mensagem tão grande. Pô, mas essa mensagem aqui parece tão curta. Nossa, mas na verdade ela é uma tripa enorme. Ah, André, isso que você tá falando é besteira, isso nunca vai acontecer. Uma aplicação imediata que você tem para aprender número binário na faculdade é, sei lá, calcular máscara de subrede para definir quantas máquinas pertencem a cada subrede e quantas subredes você tem disponível lá naquela rede. Alguma coisa desse gênero. E quando a gente traz isso lá para a época da escola, eu acho que é a época mais legal da vida de aprender. Essa época que você tá no ensino fundamental, no ensino médio. E eu falo isso como alguém que há 17 anos... Caraca, 17 anos ou mais? Gente do céu, há mais de 17 anos, caramba. Esse tempo todo eu trabalho com educação. Na educação infantil, dei aula na educação fundamental, dei aula no ensino médio, no ensino técnico, no ensino superior. Bicho, que não me falta é bagagem de ter dado aula. E eu ainda assim acho que é um dos períodos mais legais esse que a gente tá na escola, porque tudo é possível. Tudo é incrível. Cara, chegava em casa aqui, as apostilas, quando eu tava na escola, abria com a minha mãe aqui e ficava lendo as historinhas que tinha, os experimentos de ciência. Yes, science! Porque tudo aquilo é descoberta. Essas descobertas, por mais que não tenham uma aplicação prática, me ajudaram a virar uma pessoa que é sempre curiosa, que quer sempre saber, que quer sempre se aprofundar um pouco mais, coisa que eu carrego até hoje. Então percebe que nem todo conhecimento que a gente absorve, ele tem uma aplicação imediata, mas muitas vezes ele é base para você construir alguma coisa maior. Quer um outro exemplo? Pô, que droga, aprender orientação a objeto, ficar discutindo lógica da parada, ficar discutindo o que é classe, o que não é, o que eu coloco nessa classe, o que é herança, o que é... É um saco. Só que quando você entende esses conceitos, quando você realmente se apropria dessa lógica, e outras devs, acho que vão conseguir confirmar isso que eu tô falando, na hora de programar, o seu código ele sai muito mais natural, porque a lógica do funcionamento já tá na sua cabeça. De novo, trazendo essa ideia da base. Quando eu tenho uma base, eu posso construir acima dela. Se você lembrar das coisas que você aprende com mais facilidade e tentar fazer uma investigação, quanto mais subsunsores nós criamos, um abraço aí pro Ausbel, quanto mais a gente desenvolve bases, quanto melhores estão
são feitas as conexões no nosso cérebro com diferentes assuntos, mais a gente consegue criar e montar em cima dela. Então, na verdade, começou como um vídeo de reclamação, mas lá vai o cara do chapéu aqui fazer um final mais bonito. Quando você estiver aprendendo uma coisa nova, desliga um pouco o cérebro do pra que eu vou usar isso hoje. Tenta conectar a coisa nova que você está aprendendo com outras coisas que você já aprendeu no passado. Tenta ver se ela se relaciona com algo que você já sabe. E se não se relaciona, saiba, isso que você está aprendendo agora vai ser base para a próxima coisa. Então vale a pena perder um tempinho entendendo realmente, estudando, discutindo e tal. Não existe essa história de que teoria é perda de tempo, pelo menos para mim. Não existe essa história de que, para que eu vou estudar um livro se existe um curso que me fala que eu vou aprender tudo que eu preciso em 3 semanas. Você vai estudar o livro e não só fazer o curso porque você não quer construir só o conhecimento imediato. Você provavelmente quer construir uma base em cima da qual o seu conhecimento vai continuar sendo montado e onde ele vai se solidificar. Fala pra mim se isso faz sentido, se você concorda, se você discorda. E se você é da área da educação, pedagogo, pedagoga, professor, professora, não importa a fase que você dê aula, conta pra mim o que você enxerga, o que você entende sobre esse assunto. Afinal, trocar experiências é uma das formas mais legais que tem da gente aprender e, inclusive, de criar novas bases.